Meu nome é Daniel Henriques de Bastos e nasci em 7 de setembro de 1956. Tenho, portanto, nesta altura, 65 anos. Percurso escolar. Depois de ter concluído aqui a quarta classe, aqui na Escola do Celeiro, aqui na nossa freguesia do Vinheiro, fui fazer, na altura era assim, um chamado exame de admissão à Escola de Pardelhas Monte. E depois, no ano letivo a seguir, fui para fazer o ciclo. Nós chamávamos o ciclo, que hoje se chama o segundo ciclo, e o terceiro ciclo, a Estarreja, a Escola Industrial e Comercial de Estarreja. Nessa altura, não havia na Mortosa nem segundos, nem terceiros ciclos, e muito menos secundário, né? Já tinha existido estabelecimentos de ensino onde havia o segundo e terceiro ciclo na Mortosa, depois deixou de existir e depois mais tarde voltou a haver. No momento em que eu precisava, teve que ir para o concelho vizinho de Estarreja fazer o segundo e terceiro ciclo. Fiz como já disse, andei na Escola Industrial de Estarreja e fiz o curso de formação eletromecânico, que, na minha opinião, foi uma coisa muito boa que me aconteceu, essa oportunidade, embora com algumas lacunas. Nada é perfeito, porque uma das coisas que depois eu mais tarde senti falta foi do francês, do inglês, outras vertentes que o outro tipo de ensino tinha e que o ensino industrial não tinha. Era um ensino muito prático para o mundo de trabalho da altura. Pronto, mas daí o facto de eu ser uma pessoa muito desenrascada em fazer qualquer coisa, pego nas minhas mãos e desenrasco-me a fazer isto e desenrasco-me aquilo, um bocadinho fruto dessa aprendizagem nessa altura. Bem, cheguei aos 15 anos e pôs a questão, e agora? Eu achava-me ainda muito novo e os meus pais propuseram uma escolha, continuar a estudar ou trabalhar. E pronto, eu optei por continuar a estudar. E então, na altura, fui para o Porto, para o Instituto Superior de Engenharia, e pronto, estive a fazer o curso de Engenharia Civil. Este curso de Engenharia Civil foi precisamente a começar em 1974 e a acabar em 78. Portanto, mas foi um ano muito atribulado, com aquelas mudanças todas que todos nós entendemos que foi em 1974, de forma que o curso inicialmente era uma licenciatura e depois, no fim, foi um bacharelato. Ao fim de 4 anos, fiquei com um bacharelato. Naquela altura, depois alguns optaram por ir ainda fazer a licenciatura, outros de nós integramos o mundo do trabalho e ficamos com o bacharelato. E foi o que aconteceu a mim. Eu, nessa altura, optei por ir trabalhar, pronto, e fiquei com o bacharelato. Mais tarde, senti alguma necessidade de outras coisas. E então fiz a licenciatura em Engenharia Civil e fiz também uma outra coisa, que foi uma experiência que numa determinada altura eu tive, que foi de dar aulas, e eu dava aulas de matemática, mas não tinha habilitações próprias para dar aulas de matemática. E depois punha-se sempre aquela coisa que, entre os colegas, uns ganham X porque têm habilitações próprias e os outros fazem o mesmo trabalho, mas não têm habilitações próprias e ganham um Y, sendo um Y bastante diferente do X. E nessa altura meteu-se-me na cabeça: vou arranjar habilitações próprias. E então fui fazer a licenciatura de Matemática. Pronto, meti-me nessa e pronto, e concluí. Se bem que, quando atingi o fim da licenciatura de Matemática, eu já não estava a dar aulas. Portanto,
faltavam-me 2 disciplinas e, entretanto, enveredei por outro caminho. Na altura, houve um concurso para engenheiro civil na Câmara de Mortosa e eu concorri e fiquei com esse lugar, vamos assim dizer. E então, mas como faltavam-me ali umas 2 disciplinas, fiz, já agora vou acabar, não vou ficar com isto pendurado por falta disto. Pronto, acabei por não tirar partido da licenciatura que entretanto fiz, mas pronto, não estou arrependido de maneira nenhuma. Pronto. Entretanto, na Câmara Municipal integrei um serviço de águas de saneamento, depois mais tarde as câmaras municipais, pelo menos aqui na nossa área, deixaram de ter essa valência, deixaram de prestar esse serviço e passaram para empresas públicas, como é o caso da ADRA, e eu passei já então à parte propriamente de obras, de acompanhamento de obras e fazer alguns pequenos projetos lá a nível camarário. Entretanto, foi-me surgindo outras coisas. Uma delas fui convidado para concorrer aqui a presidente de junta e pronto, e aceitei e estive 8 anos aqui como presidente da junta desta freguesia onde nos encontramos, o Bunheiro. Mais tarde ainda, o atual presidente da Câmara Municipal da Mortosa convidou-me para fazer parte do seu leque de vereadores. Pronto, e eu aceitei e então, pronto, estou no 3º mandato como vereador da Câmara da Mortosa. Quando disse que enveredei pelo mundo do trabalho e fiquei com o bacharelato, naquela altura inicial, uma das coisas que eu comecei foi a trabalhar em profissão liberal, a fazer projetos de obras particulares para as pessoas, habitações, prédios, e foi essa atividade a maior que eu tive. E, entretanto, fui também trabalhando em algumas empresas, portanto, como engenheiro civil, a trabalhar em algumas empresas, e conjuguei sempre as 2 coisas. Mais tarde apareceu a tal oportunidade de dar aulas de matemática, pronto, e depois evoluí. O Daniel nasceu aqui Nasci aqui nesta freguesia. O meu pai era imigrante nos Estados Unidos. Nós estamos aqui numa terra onde, agora já menos, mas toda a Mortosa, e o Bunheiro sem exceção, não é exceção, é essa regra, tinha muita imigração. Sobretudo nos Estados Unidos. Década de 50, década de 60. Exatamente, pronto. E o meu pai era imigrante, pronto, nos Estados Unidos. E a minha mãe estava cá, esteve lá com ele, mas depois dava-se mal em termos de saúde. O clima nos Estados Unidos é assim um bocadinho... E ela estava constantemente doente, não se dava muito bem com aquele clima, e depois veio para cá. Eu tenho um irmão e uma irmã, o irmão e a irmã nasceram lá, nos Estados Unidos, e ela veio grávida, a minha mãe veio grávida de mim para cá. Portanto, eu acabei por nascer com ela já cá. E depois vivemos, portanto, desde o meu nascimento, a minha mãe já tinha vindo uns poucos meses antes, desde o meu nascimento até aos 11 anos, sem o meu pai. Portanto, a gente só conhecia a mãe. Já agora o seu pai fazia o que lá nos Estados Unidos? Trabalhava na construção civil. E é um fenómeno assim um bocadinho estranho, quando o meu pai se aposentou, já tinha dado o meu pai... como é que eu explico? A diferença de idades entre pais e filhos, no meu caso, era muito grande. Isto é, quando os meus pais se casaram, a minha mãe já tinha 35 anos e o meu pai 42. Já se casaram assim com uma idade considerável. Isto é,
a nossa diferença de idades era bastante grande. Portanto, os meus pais estavam aposentados, tinha eu 11 anos e eu era o filho mais novo. Dizia eu, quando o meu pai se aposentou, veio para cá, para Portugal, viver connosco. E eu lembro-me que achava uma coisa muito estranha. Nós até aos 11 anos vivemos só com a minha mãe e depois apareceu um homem ali no meio. Ai, o pai, mas naquela... E eu mais intensamente sentia isso. Eu, mais novo, agarrava-me mais à minha mãe do que ao meu pai. Porque, pronto, aos 11 anos. O meu pai não me dizia nada porque nós não tínhamos a relação com o pai. É um dos fenómenos, algo... Compreende-se, mas algo estranhos na relação familiar, este da imigração, quando as pessoas estão separadas. O meu pai esteve em várias, ultimamente, Jamaica. Anteriormente, esteve em Nogatok. Esteve em Newark também. Já agora, porquê os Estados Unidos? Porque era o país de... Na altura. Referência? Atenção que o meu pai, quando foi para a imigração, foi para o Brasil. Porque isto é tudo as correntes de imigração, aquelas que estão a dar na altura. Exato. Aquelas que estão a dar. E ele, quando foi para o Brasil. E depois o Brasil entrou em quebra, isto é, já não era aquilo que tinha sido outrora, que tinha sido antes. Já agora sabe-me dizer mais ou menos em que ano é que ele foi para o Brasil? Ele nasceu em 1908 e foi aos 18, portanto 26. Portanto, ele foi em 1926. Já o Brasil não era aquilo que tinha sido umas décadas antes. Porque havia muita gente daqui que esteve no Brasil e que fez, eu não digo fortuna, mas vieram para cá e fizeram casas à brasileira, que ainda estão por aí restos de algumas delas. Dizia o meu pai, na altura, ele foi para Belém do Pará e já não era a mesma coisa. E então, depois procurou ir para os Estados Unidos porque começou os Estados Unidos a florescer, vamos assim dizer, como terra de imigração. Passou, como nós costumamos aqui dizer, das passas do Algarve, porque a mudança do Brasil para os Estados Unidos não foi nada pacífica. Ele primeiro foi para Cuba e depois clandestino, porque não tinha papéis, tentou entrar para os Estados Unidos. Tentou entrar, pronto, clandestinamente, como já disse, e depois esteve lá preso uns dias, pronto, mas depois lá conseguiu legalização e conseguiu ir para os Estados Unidos. E depois, vamos dizer, governou alguma vida nos Estados Unidos. Do ponto de vista económico, qual é que era a atividade aqui da população, em geral? A atividade principal aqui na terra era a agricultura, lavoura. Nós, na altura, diziam agricultura. Havia também pesca, mas a maioria das pessoas era agricultura. A agricultura que não era só trabalho na terra, tinha também trabalho na água, aqui na nossa ria, a apanha das algas, que era para servir de... Mais tarde surgiram os adubos. Pronto, no fundo era para fertilizar as terras. Era usado para esse efeito. Portanto, apanhavam as algas, que nós aqui chamávamos genericamente o meliço. E então os próprios agricultores também tinham barcos, não todos, mas os maiores, tinham barcos meliceiros que iam à apanha do meliço. E recorriam também à vegetação própria dos juncais, que se chama junco, que era aquela vegetação que era usada para a cama dos animais, para estrumar, para colocar nos corrais, para fazer a cama dos animais. Aqui são minifúndios. Tudo pequenos pedaços de terra. Claro que as famílias
vamos dizer, mais abastadas, tinham mais pedaços de terras. As famílias mais humildes, mais pobres, tinham menos pedaços de terras. Mas as terras, todas elas, isto de uma forma genérica, eram pequenas. Não havia aqui grandes... Isso foi mais tarde que existiu, e isso nunca se concretizou aqui na terra, porque a terra estava... o terreno estava muito fracionado, que era procurar que os terrenos fossem juntos para que, ao trabalhar esses terrenos, fosse mais produtivo, fosse mais rentável. Não é? Era muito melhor trabalhar aqui um grande terreno do que andar a trabalhar uma faixazinha aqui, outra faixa acolá, outra faixa não sei quantos quilómetros. Não era tão rentável. E então, numa altura, falou-se muito na unificação dos terrenos, mas isso nunca foi muito concretizado. Chegou-se, sim, a ser o mesmo agricultor a fazer uma série de parcelas juntas, parcelas essas de vários proprietários, mas não passou muito disso, que é a situação que ainda se vive hoje. Há muitos, muitos anos, não lhe sei dizer, mas já da nossa época já era o milho. Portanto, o milho, a partir da altura em que foi trazido para cá, para Portugal, aqui, quando entrou aqui nos nossos terrenos, o milho foi a produção, vamos dizer, mais relevante. Era milho e feijão. Na altura, o milho para a alimentação das próprias pessoas e também dos animais, mas muito na componente da alimentação das pessoas, porque era a partir do milho que se fazia o pão de milho. E as palhas, aí sim, para os animais. Hoje já é completamente diferente, porque aí praticamente todo o produto, vamos dizer, do milho, o milho em si, o grão, é triturado juntamente com a cana, com a palha, para fazer silo para os animais. E pouco milho já é malhado, separado e aproveitado para outros fins. Pouco. Existiam moinhos aqui na nossa terra, moinhos de vento. Aqui não havia moinhos de água. Ao passo que em terras próximas, por exemplo, a Vanca, aqui duas freguesias aqui ao norte, nordeste, tinham moinhos. Em Estarreja já existia zonas onde tinha moinhos. Oliveira das Meias tinha muitos moinhos, tinham cursos de água. Nós aqui tínhamos moinhos de vento. Aí sim. Tanto tínhamos aqueles moinhos chamados moinhos de parede, que eram os moinhos fixos feitos em parede de adobo, e depois tinha uma cúpula, e depois tinha as velas que eram feitas rodar com o vento, como havia aqueles outros moinhos que eram umas estruturas metálicas que encimavam então as velas. Dizer se as pessoas nessa altura tinham algum tipo de licença para produzir a farinha do Poder Central, ou faziam um bocadinho à revelia a produção? Eu agora nisto estou a falar sem a certeza absoluta. Nunca ouvi falar aqui na nossa terra nisso. Eu estou convencido que, porque como essas produções eram para consumo próprio, porque cada um produzia, moía no fundo para si, não havia o comércio. E dá-me a impressão que essa situação a que se refere era mais para a parte já comercial, exatamente. Por isso tinha que haver algum registro. Quem não tinha moinhos, havia as pessoas que tinham, mas eram, vamos dizer, relativamente à dimensão da freguesia, eram vários moinhos, mas relativamente à dimensão da freguesia eram poucos. E as outras pessoas? Então recorriam aos chamados moleiros. Moleiros o que eram? Pessoas dessas terras que tinham os tais moinhos de água, que eram movidos por cursos de água. O caso da Banca,
O caso de Loureiro, de Uul, da Lumieira, dos concelhos aqui vizinhos. Então havia pessoas que se dedicavam a vir à casa dos agricultores, levavam um saco de milho, moíam e na semana a seguir traziam um saco de farinha. Ficavam com uma porção, que era aquilo que se chamava a maquia, que era a porção, vamos dizer, que lhes pagava o trabalho. E isto era semanalmente. As pessoas estavam habituadas a isto. Vinham buscar a fornada. Levavam o milho, traziam a farinha. Cada vez que visitavam a casa de uma pessoa, traziam farinha e levavam milho. Okay. O milho que tinham levado na semana anterior. Porque as famílias também tinham o hábito, ainda há bocadinho dizia que o milho, nessa altura, era para a alimentação das próprias famílias, das próprias pessoas, porque havia coisas que não podia faltar na mesa do agricultor. Era duas coisas essenciais. Uma era, nós aqui chamávamos o caldo, que hoje designamos a sopa. Um caldo de feijões era a alimentação que não podia faltar, e outra coisa era a broa de milho. E depois podia haver umas postas de peixe, ou poderia haver um bocado de carne, mas sopa, o caldo e a broa eram essenciais, coisas que não podiam faltar. E então todas as semanas se cozia pão. O pão que era amassado por uma mulher, normalmente uma mulher, não quer dizer que fosse obrigatoriamente mulher, mas normalmente uma mulher da casa que se dedicava um dia da semana a amassar. Já agora a sua mãe também? A minha mãe fazia, mas em quantidades muito pequeninas. Porquê? Porque a minha mãe não era agricultora. Agora, eu tinha duas tias que eram casas de agricultura, duas irmãs do meu pai. E essa minha experiência vem mais de casa das minhas tias do que de casa da minha mãe. Eu lembro uma vez ou outra a minha mãe cozer, mas nós nem tínhamos forno. Pronto, e nas casas das minhas tias, sim, isso aí cozia-se mesmo. Todas as semanas cozer pão. E nós consolávamos porque havia a broa que era grande, alto, e que isto demoravam normalmente uma noite, eles deixavam de um dia ao fim do dia para o outro dia de manhã, para cozer bem, aquilo ficava com uma crosta bem tostadinha. Mas para consumo imediato faziam umas coisas que se chamava a bola, que era uma menor quantidade de farinha, mais batida, mais achatada, ficava assim mais ou menos desta espessura, e isso cozia, deixavam na boca do forno, e isso cozia muito mais rápido. E então ainda à noite abriam a tampa do forno e tiravam essas bolas para fora e voltavam a tapar para a broa grande, então continuar a cozer. E nós deliciávamos com essa bola que era o pãozinho quentinho, a deitar fumo, que às vezes até tinha dificuldade de pôr na boca com a temperatura que aquilo ainda estava. Já agora o Daniel preferia a bola ou preferia a broa? Eu preferia a bola. A broa era o que a gente comia todos os dias. Eu estou a dizer, a gente comia, estou aqui a fazer uma ressalva que era assim, a gente comia em casa das minhas tias, porque nós, em nossa casa, pronto, talvez merecer um bocado dessa situação diferente, que era o meu pai era imigrante nos Estados Unidos, já tinha uma outra condição, que não era, a nossa casa já não era aquela ruralidade tão grande como nas casas de lavoura. Pronto, já havia ali uma diferençazinha, nós já tínhamos diariamente pão de trigo e nas casas de lavoura não era habitual isto. Pronto, já havia ali uma diferençazinha na minha casa. O que é que na altura se pescava
mais ou menos, aqui Aqui na Ria, a pesca mais emblemática, aquela que dá mais nome e que de alguma forma identifica um bocado até o nosso concelho de Mortosa, é a enguia. Se bem que não é a única. Além de enguia, pescava-se muita outra coisa. A tainha, o robalo, em ocasiões pesca-se o robalo, chocos, a lampreia, a solha. E depois tem outros peixes menos, vamos dizer, menor interesse comercial. Pronto, mas era essencialmente estes. Agora, efetivamente, houve uma época onde a enguia abundava, onde havia grande, pescava-se muita enguia. Agora, nos últimos anos, muito menos, já é muito mais difícil encontrar enguia. Isto deve-se a vários fatores, mas aquele que será o principal tem a ver com as características atuais da ria, em termos de, pelo menos julga-se que é este o grande fator diferenciador. As obras que, entretanto, se fizeram na Barra, a Barra é a comunicação da ria com o mar, onde águas entram e saem. E, no fundo, faz com que esta água da ria não seja água doce, é uma água mistura de água doce com água salgada. Pronto, é através da Barra que isto se promove, a criação a existência deste tipo de água. A abertura da Barra para a entrada de navios para o porto comercial alterou um bocado essas características. Para que entrassem navios de maior calado, foi muito aberto, quer em profundidade, retirou-se muito material e isto faz com que entre muito mais água e saia muito mais água num determinado espaço de tempo. E daí que a questão das marés internas da ria foram muito alteradas. Por um lado, criam-se velocidades de água muito maiores, por outro lado, níveis de água muito maiores, quer na praia-mar, bem muito acima daquilo que vinham outrora, quer na baixa-mar, vão abaixo demais relativamente àquilo que foi outrora. E, portanto, sobretudo, a questão da velocidade arrasta consigo, não é propícia à criação das algas, que no fundo era a alimentação e o habitat de determinadas espécies de peixe, concretamente a enguia. E aí estará uma das razões para que atualmente existe escassez deste tipo de peixe, outrora muito abundante. E deu aqui muito nome à nossa terra. A nossa terra é conhecida como a terra da enguia, das conservas da enguia, porque efetivamente nós tínhamos muita enguia e depois, quando sobra um produto em abundância, há que pensar na forma como é que não se deixa estragar isso que existe em abundância na natureza. E pronto, e era o caso, as enguias existiam muito, então pensar como conservar este peixe para que possa ser útil a outra, sem se estragar. Pronto, e foi aí que surgiu esta ideia. Houve aqui um processo que foi engraçado e que esteve na origem da fábrica, porque a fábrica não surge de um instante para o outro. A fábrica de conservas não foi assim, olha, não existia a fábrica e a partir de uma determinada altura, agora já existe fábrica. Isto não foi assim. Houve aqui um processo gradual que foi muito interessante, que isto tinha a ver com
com isto que eu acabei de dizer, e que existiam pessoas, mulheres, normalmente mulheres de pescadores, mas poderiam ser mulheres também que se dedicassem ao negócio do peixe, que começaram a fazer uma coisa, a ir para onde as pessoas se aglomerassem, em romarias, festas, em mercados, iam para esses locais fritar peixe. Já agora, isso será aqui na região? Aqui na nossa região, isto está comprovado com documentação, com fotografias, com isso. Isso existe. Chamavam-se as fritadeiras da Mortosa. Então, o que eram? Essas mulheres que tinham peixe em abundância, poderiam ser enguias e poderia ser outras espécies, e então iam aos locais onde as pessoas se aglomeravam, como eu disse, mercados, feiras, romarias, fritar e vender. E conservavam esse peixe em molho de escabeche. Faziam no próprio local, faziam este molho com técnicas que hoje são conhecidas, com técnicas, misturas, o azeite, a cebola, o alho, o louro, em determinadas quantidades, e este molho conservava o peixe frito. Então elas vendiam aqui, vendiam ali, e também começaram a satisfazer encomendas que lhe eram feitas de longe, concretamente às vezes de Lisboa. E faziam, embalavam aquilo e iam no comboio para a capital para satisfazer encomendas. Isso era uma lógica de não empresarial. Era onde eu ia chegar. Cada uma por si. Havia uma mulher, havia outra. Ou às vezes, quando estou a dizer uma, elas normalmente já eram duas ou três, não é? Porque fazer um trabalho deste uma pessoa sozinha não é fácil. Mas era uma coisa quase individual, vamos assim dizer. Em determinada altura, estamos na altura da Segunda Guerra Mundial. Em determinada altura, aparece num comerciante de Estarreja uma encomenda de enguias para as tropas italianas. É assim uma coisa que a gente fica assim. E esse comerciante veio junto de mulheres, de diversas mulheres que se dedicavam a fazer isto. E esta foi, então, o clique para lhes dizer assim: vocês, sozinhas, individuais, a trabalhar da forma que têm trabalhado até agora, não saem... É uma expressão que nós aqui usamos, não saem da cepa torta, não saem mais disto. Mas todos juntos nós conseguimos, portanto, era aquilo que há bocadinho estava a dizer, foi dar-lhe um sentido empresarial, criar uma sociedade onde as próprias mulheres foram sócias e fundou-se então uma fábrica que é Comur, Conservas da Mortosa, que começaram então a produzir, na altura, em barricas, imaginem uns pipos de vinho, umas pipas pequeninas, em madeira, que eram feitas por tanoeiros, e era aí que elas embalavam esse peixe. Já agora, em que ano é que a fábrica abriu? Sabe-me dizer? Se a memória não me falha, 42. Se a memória não falha, eu estou assim, sem Mas, portanto, aqui... na década de 40. 42. Okay. Se a memória não me falha. Perfeito. A fábrica empregava mais ou menos quanta gente? Isso aí, a quantidade, não sei. Mas era bastante, porque aquilo que a gente vê, por aquilo que nós vemos hoje em fotografias da época,
Poderia ser que ainda, sei lá, e algumas 60 pessoas, ou coisa que o valha, 50, 60. Para a altura já era bastante. Vê-se em fotografias antigas, que até atualmente o próprio Museu Comur tem lá elementos sobre isto. A fábrica ainda está aberta? A fábrica está aberta agora noutras instalações novas. E a antiga fábrica, a fábrica original, Comur, foi, entretanto, adquirida pelo município, pela Câmara da Mortosa, que transformou essa antiga fábrica num museu. E as conservas eram só de enguia ou era também de outro tipo de peixe? Outro tipo de peixe. Portanto, foi a enguia, como é que se diz, o catalisador, aquilo que se fez embrulhar, mas depois havia outros peixes. E depois as técnicas são semelhantes ou iguais. Pronto, e quem fazia uma coisa também fazia outra. Não é? Portanto, concretamente aqui a sardinha era uma coisa porque nós aqui temos, eu até ao momento só falei na pesca da ria, mas depois tínhamos, na freguesia da Torreira, que é no mesmo concelho, tínhamos a pesca no mar, a arte-chábega. E então, aí já com outro tipo de peixe, onde a sardinha era a maior expoente, vamos assim dizer. Portanto, a fábrica ainda tinha expressão nacional. Tinha uma expressão nacional muito grande, sobretudo na zona das Beiras, e até ao limite de Portugal. Portanto, até à zona de Almeida, naquilo que, vamos dizer assim, este percurso que hoje nós fazemos cá a 25, para um lado e para o outro, essas zonas eram batidas, tinham uma expressão muito grande. Viseu é uma coisa do outro mundo, ainda é. Hoje, quando se vai à Feira de São Mateus, há lá um setor das conservas de enguias da Mortosa. Ainda hoje, todos os anos que se faz a Feira de São Mateus, há lá. E que as pessoas se habituaram àquilo e que hoje faz parte da tradição já daquela gente. Já agora sabe-me dizer se a fábrica exportava também para o estrangeiro? Nessa altura não tenho, agora sim. Já agora considera que a fábrica era um forte polo económico aqui para a região do Vinheiro? Dinamizar sem dúvida a empregabilidade? Sem dúvida nenhuma para todo o concelho. Porque em termos... Aquilo empregava essencialmente mulheres. As empregadas eram mulheres. Não quer dizer que não tinha um homem ou outro, porque tinha, efetivamente, na condução de um caminhão, de uma carrinha, ia buscar isto, mas era essencialmente no interior, via-se mulheres, que eram as mulheres que trabalhavam, quer na lavagem, preparação do peixe, quer depois na fritura em si, quer depois na embalagem, nessa parte, tudo o que se via nas imagens que ainda hoje existem desse tempo era mulheres. O que não era muito normal, Claro. Empregabilidade a nível das mulheres. Era isso que eu ia porque a perguntar. mulher já era mais para estar em casa e os homens é que andavam mais... Mas, ou seja, se calhar isso era um imperativo porque os homens estavam a pescar. Exatamente. E as mulheres, como ficavam em terra, digamos assim, iam trabalhar Exatamente. na fábrica. Era um complemento. Nessa altura, os pescadores possuíam também algum tipo de licença também para comercializar o que pescavam? Ou... Tinha. Ora bem, eu não digo que seja uma licença, isto é, existia a Mortosa, portanto, como já falámos, era um centro onde existia muito pescado. Quer este proveniente da ria, quer os pescadores da ria, quer o que vinha da torreira da arte-chábega. E existia, na altura era a guarda fiscal. A guarda fiscal que era... E havia na torreira postos da guarda fiscal e havia deste lado postos da guarda fiscal em determinados sítios, que era precisamente para fiscalizarem essa atividade, sobretudo, talvez outras também, mas a atividade com o pescado. Temos ainda na Mortosa um mercado que foi famoso nessa altura porque vinham dos grandes centros, vinham cá comprar o peixe. E, mais uma vez, recorrendo às fotografias antigas, nós vemos lá a presença dos guardas fiscais. Havia as mulheres,
pontadoras, salvo eu, que se chamava assim, que registavam o peixe que um pescador trazia, e o que o outro trazia, e o que o outro trazia, e depois era ali vendido, era posto a leilão, em lotes. Quem dá mais? Aqui para este. Quem dá mais? Ah, dou tanto. Pronto, e depois era pago ao respectivo fornecedor, né? Ao pescador que trouxe aquele peixe. Isso existiu até há relativamente pouco tempo. Agora já é tudo um bocado diferente. Mesmo assim, hoje, existem os postos que funcionam como lotas, quer na torreira, quer na mortosa. Não quero com isto dizer, como o amigo estava a dizer, que os outros que lá disseram de Candonga que também não existisse, porque também é fácil uma pessoa chegar, e nós aqui que conhecemos as pessoas bem, não é? A gente chega aí a um sítio qualquer e compra diretamente à pessoa, olha, 2 quilos. Aos dias de hoje, é normal. Claro. E pronto, e vamos dizer, e a pessoa paga algum imposto sobre esse peixe. Existiam essas licenças, não? Portanto, exatamente, eles pagavam impostos sobre aquele, vamos dizer, aquele que era declarado, não quero dizer que não houvesse outro que não fosse. Não. Sim, tradições ou de festas, ou até já falou do mercado, se nos pudesse falar assim um bocadinho. Olha, há uma que eu não me lembro, portanto, você disse para falar de coisas que eu me lembro, e eu até vou falar de uma coisa que eu não me lembro. Tive a oportunidade também de colaborar numa recolha que foi feita aqui na terra e que havia concursos vários, não é? Um deles, e era este que eu me referia, era a chamada Patiadela do Carneiro. Patiadela do Carneiro. O que era Patiadela do Carneiro? Nós ainda hoje usamos determinada pessoa ou determinado animal pateou. Pateou quer dizer morreu. Pateou, morreu. Então, a patiadela do carneiro era matar o carneiro. De que forma? De uma forma em concurso. Então, havia um carneiro que era pendurado pelas pernas numa corda na via pública, num espaço onde existia um aglomerado de gente, normalmente num arraial, e que depois pessoas da terra, em cavalos ou éguas, e com uma espada, iam com o cavalo a galope, com o cavalo a correr, iam passar no sítio onde estava o carneiro e iam tentar cortar o pescoço ao animal. Ganhava quem primeiro conseguisse degolar o animal. Claro que o animal estrabuchava, não é? Não estava ali estático à espera que lhe cortassem. E a habilidade do artista estava em conseguir, com a espada, e às vezes dava mais numa parte do osso. Não era fácil, ficava meio pendurado, depois o outro é que dava-lhe o golpe final. Portanto, ganhava aquele que conseguisse separar. E então, isso era uma tradição que estava aqui enraizada aqui na terra. Já está a ver aos anos que isto foi. Há uma família que ainda hoje é conhecida do pateador. Pateador, que era já um avô, que era esse pateador, que participava nesses concursos da pateadela. E era um as, era o mais hábil, vamos assim dizer, aquele que ganhou mais prestígio, mais fama nesse concurso. E então, a família em si é conhecida por pateador. Esse era um dos jogos, concursos assim, interessantes. Havia outros, agora estes já eu me lembro. Este que eu contei não me lembro, é só de fotografias que ainda existem e de relatos de pessoas, concretamente dessa família, com quem falamos e procuramos perceber qual era a coisa do concurso. Agora, outros que eu me lembro.
Chamamos-lhe Subida ao Mastro. Subida ao Mastro era também um concurso, vamos assim dizer, que se fazia aqui na nossa terra, e não conheço outra terra aqui nas redondezas onde isto exista. Existem alguns sítios em Portugal onde existe uma coisa muito idêntica, muito parecida, que eu já li isto em livros. Era colocado no espaço público, num arraial, uma vara de eucalipto, que previamente tinha sido descascada e tinha sido encebada. Sebo de vaca, normalmente, que se colocava, que era para escorregar. E depois, em cima, na parte superior, estava um prémio. Um bacalhau, um galo, um garrafão de vinho, qualquer coisa que era o prémio, que era para quem conseguisse subir e chegar ao prémio, tinha direito a arrebatar o prémio. Pronto. E então as pessoas acorriam e iam, agora tu, agora eu, agora o outro, e aquilo normalmente iam até determinado sítio, mas depois aquilo intensificava-se mais cedo e aquilo escorregava para baixo. Chegou a participar? Não, eu nunca participei, eu não era hábil nessas coisas e também era miúdo, mas gostava muito de ver. Nós aqui chamávamos Subida ao Mastro. Como eu disse, já encontrei uma coisa descrita num livro que se chamava Pau de Sebo, numa terra qualquer que agora não posso precisar onde. Aqui nas redondezas não conheço isto em parte alguma. Outra coisa que se fazia também era a argolinha. A argolinha era uma pequenina argola, que pode ser assim como que uma aliança, colocada num fio que atravessava o arrolamento, no sítio onde estava uma aglomeração de pessoas, portanto, porque aquilo é para as pessoas ver, era para se divertirem, e então os concorrentes de bicicleta, com um pau e na pontinha um bocadinho de arame, iam de bicicleta, iam tentar engatar, meter na argolinha. Quem conseguisse enfiar o arame na argolinha, tinha direito a um prémio. Na altura o que era uma pequenina rosca, uma rosca assim deste tamanho, de pão. O pão, em vez de ser... Simulava a argola. Simulava uma argola. Pronto. E isso sim, já cheguei a participar nisso. E ganhou alguma vez? Ganhei algumas vezes. Aquilo quem participava normalmente ganhava. Uns ganhavam mais, outros... Porque aí era sempre quem enfiasse ganhava. Não era só um pão, era vários vários. E várias tentativas. Quem enfiasse uma vez ganhava um pão. Pronto. E de maneira que quem participasse normalmente ganhava. Agora podia ganhar 3, ou 4, ou 5, ou 6. Os mais campeões ganhavam mais, os mais hábeis. Pronto, mas todos ganhavam. E já agora esses jogos eram dinamizados em que contexto? Eram das festas populares? Era nas festas populares. Como é que chamavam as festas? Como é que se chamavam? Aqui a maior festa que existia aqui na freguesia era o São Mateus, que é o padroeiro da nossa freguesia. E era no desenrolar dessa festa, nessa programação, que ali numa determinada tarde se metiam estes jogos tradicionais. É setembro, o dia 21. E depois procurava juntar-se o fim de semana mais próximo, ou antes ou depois. Para permitir até às pessoas se juntarem aqui à terra. Exatamente. Vinha muita gente de fora às festas? Aqui da região, era normal, aqui a festa mais participativa aqui na região é o São Paio. Aqui na região, no nosso concelho, é o São Paio. É onde essa festa? É na Torreira, ainda hoje. Essa ainda hoje. Aqui a festa no nosso bunheiro era o São Mateus.
O São Mateus teve já muito, essas festas de São Mateus teve uma pujança muito grande, que hoje em dia estas festas não têm a adesão do público. Eu era criança e lembro que toda a freguesia nas festas do Padroeiro estava ali em redor da igreja, juntava-se naqueles dias, ou 3 dias, ou 4 dias, as pessoas vinham para ali e assistiam às festas do Padroeiro. Hoje, quer na própria mobilização para a organização da festa, já não se nota assim aquela... Hoje existem muitos outros atrativos e aquilo que eram as festas populares às vezes são entendidas pelas pessoas como um bocado de parolice, tem outro tipo de Conotação. Tem. Uma conotação até um bocado mais negativa. As pessoas hoje parece que se atraem com outras coisas e pronto, e aqui começou a decair, a este nível começou a decair. Se as pessoas, nessa altura, ou portanto antes do 25 de Abril, na altura do Estado Novo, se as pessoas aqui na região, e mais propriamente aqui na sua terra, no Vinheiro, tinham a noção de que viviam num país que não as deixava expressar-se livremente? Se tinham essa noção política das coisas? Ou se eram... Eu posso dar-lhe o meu testemunho. E o meu testemunho não quer dizer que não era, atenção. Eu sei que não era, porque conheço colegas meus um bocadinho mais velhos. Eu, quando se deu o 25 de Abril, eu tinha 17 anos. Mas conheço amigos meus, colegas meus, que aí já com 20 que já tinham, sobretudo malta que andava na universidade, e eu na altura ainda não andava, que já tinham os olhos mais abertos, deixe passar a expressão, em relação a essa realidade. E agora confesso eu não tinha. Eu não tinha nada. Quando um dia andava na altura a estudar na Escola Industrial e Comercial em Aveiro, e chegamos à escola e a indicação foi: hoje não há escola, vão todos para casa, que hoje houve uma revolução. A sensação era assim: revolução? Mas o que é que eles querem? Então, mas uma revolução para quê? E reparem, não fiquem a pensar coisas, porque eu estou convencido que 80, para não ser mais exigente, 80% das pessoas não tinham essa noção. Estou convencido. Eu não tinha, também tinha 17 anos. Ia fazer 18, mas ainda tinha 17. A PIDE estava presente aqui nessa região, na altura? Tinha, eu só soube mais tarde. Claro. Eu na altura não tinha conhecimento nenhum disso. Havia aqui, havia aí uma pessoa que mais tarde, ali nos anos seguintes, se falava que era informador da PIDE. Não era propriamente pessoa da PIDE, mas era uma pessoa que dava informações à PIDE sobre alguns procedimentos. E as pessoas, no geral, sabiam quem essa pessoa era? Na altura? Pois aí não sei. Pelo menos mais tarde, não é? Mais tarde fiquei a saber. Eu lembro-me de ter uma referência de uma pessoa, aquele era informador da PIDE. Mas também a gente fica sempre na dúvida, será, não seria? Mas normalmente essas coisas, a gente costuma dizer, não há fumo sem fogo, não é? Há ali alguma coisa que eu estava a dizer atrás. Eu conheço aqui alguns colegas nossos, alguns colegas meus, mais velhos um bocadinho, que tinham uma... E então temos aí um rapaz muito amigo, que é o Manel Valente, que esse foi sempre muito para a frente. Era um revolucionário, passou
das passas do Algarve, como nós costumamos dizer, porque sempre manifestou a sua discordância em relação ao regime que tínhamos. Ele, aqui em Lisboa, na Universidade em Lisboa, passou mal, depois foi para o Brasil, porque tinha lá família, tinha os pais no Brasil, e passou mal, depois foi para o Chile, depois andou lá em manifestações no Chile, depois foi para a França e andou lá em manifestações da França, e atualmente está na França. Ele vem cá ao Vinheiro 2, 3 vezes por ano. Ele é médico no ramo da psicologia e continua, pronto, todos nós conhecemos com isso, e foi uma pessoa que ainda hoje nas nossas redes sociais temos um grupo, e as dicas dele sempre referem a aspectos, não, mas nós somos amigos e conhecemos muito bem. E aqui no Vinheiro, se havia alguma movimentação reivindicativa a nível do mundo do trabalho, se as pessoas se organizavam politicamente, ou não havia nada desse género antes do 25 de Abril? O que tínhamos, eu pelo menos nunca conotei nessa perspectiva. Era mais uma coisa da cooperação, aí sim, porque nós aqui, em termos da lavoura, tínhamos uma coisa que se chamava o Grêmio da Lavoura, que depois deu lugar à cooperativa agrícola. Mas nunca, pelo menos eu nunca percebi mais no campo de unir a classe, que juntos conseguiam melhores resultados do que cada um individual, conseguiam melhores... Antes do 25 de Abril? Sim, antes do 25 de Abril. Assim como também havia na Mortosa dos pescadores. Lá um grêmio dos pescadores. Eu sei que isso depois acabou, mas não... Era Casa dos Pescadores. Casa dos Pescadores. Era, sim. Mas não sei bem a história, não sei como é que terminou. Não é sem mais razão que neste projeto, quando estamos agora a falar no projeto de aldeias, se vem parar ao Vinheiro e não se vai parar a uma outra das freguesias. Porquê? Porque, efetivamente, o Vinheiro é daquela que tem a ver com tradições, com maneiras de ser do povo, das suas gentes, aquela que mantém mais arraigada aquela ligação ao passado. Foi aquela que é mais difícil de se desligar das raízes do passado. Tanto assim que nós, até em termos folclóricos, por exemplo, etnográficos e folclóricos, esta é a terra que tem 2 grupos folclóricos. E nas outras, na Torreira já existiu acabou, na Mortosa já existiu acabou, e no Monte nunca houve algum. Esta terra continua muito ligada às tradições. As mudanças são sempre um problema, muito difíceis. Quando surge o 25 de Abril, como eu disse, eu era um jovenzinho de 17 anos, mas lembro-me de algumas coisas. Estas comunidades viveram sempre numa expectativa, mas que raio é aquilo, mas como é, como não é, já não. E o próprio MFA fazia as chamadas sessões de esclarecimento, aquilo até tinha um nome. Dinamizações culturais. Pelas várias terras, no fundo para esclarecer, no fundo para esclarecer a população quais eram as intenções. Esta gente é muito desconfiada. Esta gente
vai sempre com, como é dizer, com duas pedras no bolso para ver o que a coisa dá. Onde é que não existiam este espaço é um espaço mais recente, onde é que se fazia esses encontros? Era nas escolas primárias, era nos espaços das escolas primárias, numa sala de aulas. Então lá o MFA, eles lá entravam em contacto com as entidades, não sei se era a delegação escolar, de cultura, se que era, pronto. E então um determinado dia, ali uma... E aqui o nosso povo, eu estou a dizer o nosso povo de uma forma genérica, não quer dizer que fosse todos, mas pronto, uma parte significativa, assim. Vamos lá ver o que é que é. E então foram uns poucos, assim um bocado naquela de... Desconfiados, mas assim, armados, não era armados com arma, nem nenhuma faca, nem nenhuma navalha. Era com engaço, com alfaias do uso agrícola. Alfaias do uso agrícola. Aquilo foi um problema, porque então estavam lá ali na escola de Celeiro, estavam lá os militares, e pronto, e entra lá um grupo desses, aqui de lavradores, aqui da nossa terra, assim, armados. Lá o graduado entendeu aquilo como uma ofensa à segurança, vamos assim dizer, que estava ali, e quais eram as intenções, quando efetivamente isto é uma gente até pacífica, mas era naquela de ver o que a coisa era e tal. Faz conta que vinham do campo e pararam ali e tal, mas... Olha, lá o graduado deu-lhes ordem de prisão e eles foram todos presos e depois no dia a seguir, ou 2 dias a seguir, foram levados ao tribunal e julgados por aquela Isso em 74 ou já em 75? Pois pode já ter sido em 75, porque aí... Ou no fim do ano de 74, ou no início porque entretanto depois havia as primeiras eleições livres, depois havia... Portanto, essas sessões durou ali algum determinado tempo. Já agora votou nessa, já chegou a votar nessas eleições? Já votei nessa, porque entretanto eu fiz os 18 anos, depois a partir dos 18 nós já votávamos. E lembra-se do dia, de como é que as pessoas estavam, se o processo foi muito concorrido? Lembro-me perfeitamente, porque... lembro-me até de encontrar aqui alguns colegas que tinham sido da minha turma, ou que andavam na mesma escola comigo em Estarreja. E indivíduos dos tais que eu falava, que sempre conhecia alguns que eram assim um bocado mais... Depois chamou-se o nome progressistas, não é? Pronto, se calhar mais esclarecidos, mais abertos, de horizontes mais rasgados, não é? E então esses normalmente assumiam papéis, assumiam posições assim um bocado mais para o PCP, na altura havia uns outros, havia um MRPP, sim. O DP, havia assim, e normalmente esses colegas assumiam assim um bocado, posicionavam-se aí um bocadinho por aí. E depois eram os delegados que vinham às primeiras eleições. Primeiro, as pessoas vinham todas para as eleições com medo tremendo, porque era quem não fosse votar. Não. A gente vê hoje o que é que existe em termos de participação. E naquelas primeiras eleições, aquilo vinha toda a gente à rua para vir aqui à Junta de Freguesia ou às escolas votar. E doentes, com deficiências físicas, com cadeiras de rodas, com bengalas, com canadianas, via-se toda a gente a vir votar. E via-se outra coisa, que era que quem não podia mesmo, até
até os bombeiros virem com doentes em maca para virem botar. Isto foi um tempo assim muito... A participação foi uma coisa nunca vista ali nas primeiras eleições livres que houve. Eu lembro perfeitamente disso. Quais é que são as mudanças mais significativas, se é que as houve, que o 25 de Abril trouxe aqui à região do Vinheiro, a nível das condições de trabalho, da vida no geral, enfim? Olha, um dos aspectos que eu acho muito importante foi, por exemplo, a vida associativa. A vida associativa que até aí não existia, começou a surgir. Aqui no Vinheiro surgiram 4 coletividades nessa altura, que ainda todas cá estão. A nível da Mortosa já existiam pelo menos 2, essas já eram anteriores e essas continuam, e depois foram criadas muitas mais. Mas criou-se este movimento associativo, onde as pessoas começaram a participar mais na sociedade, a participar mais nas coisas da terra, até então, praticamente só em movimentos da igreja, coisas relacionadas com religião. Depois começaram a participar mais na parte mais civil. E essa é das grandes alterações. Depois, outra que implementou muito foi a questão também da mulher, a mulher na sociedade, a mulher no trabalho, a mulher, pronto, vamos dizer, na emancipação da mulher, porque realmente eu disse-vos já há bocado, e é para o bem e para o mal, não é? Aquela questão de quando aqui na nossa terra é a terra mais agarrada às raízes, e essa era também uma vertente. A raiz era o homem tinha determinadas funções e a mulher tinha outras. Pronto, isto era mesmo assim. Eu faço parte de 3 delas, elas são 4, e é das coisas mais salutares que nós temos aqui na nossa terra, é que estas 4 coletividades que existem dão-se todas elas muito bem. E há elementos comuns entre várias delas. Por exemplo, eu eu já há muitos anos faço parte de 3 delas. São as 3 que estão sediadas aqui. Há uma mais no sul da freguesia, a freguesia é muito grande, e há uma mais no sul, e há 3 aqui neste centro. E nas 3 coletividades, uma é um grupo folclórico, portanto, faço parte do grupo folclórico, sou um dos diretores desse grupo folclórico. Faço parte de um outro grupo que é o grupo folclórico, é os Camponeses da Beira-Ria, um rancho folclórico. Depois temos o grupo musical vinheirense, que é uma orquestra. Uma orquestra, também faço parte como músico dessa orquestra. Toca o quê, já agora? Toca contrabaixo. Eu tive que arranjar um instrumento assim à minha medida. Depois, a outra coletividade é uma coletividade mais do âmbito cultural e desportivo. Faço também parte dos corpos gerentes dos órgãos sociais, como Presidente da Assembleia Geral, que é a Associação Cultural Vinheirense. Na parte sul da freguesia existe o outro rancho folclórico, que é as Andorinhas de São Silvestre, com quem temos uma amizade muito grande, um bom relacionamento, colaboramos uns com os outros, e é a coisa mais salutar, das coisas mais salutares que nós temos aqui, é que nós temos já feito eventos em conjunto. Juntamos as coletividades, olha, vamos aqui realizar este projeto. E uns elementos de uns, outros elementos de outros, outros elementos de outros, outros elementos de outros, fazemos um projeto. Ainda há pouco tempo fizemos aqui Há pouco tempo, a gente fala do tempo, o tempo passa, não é? E às vezes a gente diz pouco tempo e já tem uns anos, não é? Mas é há pouco tempo. Fizemos aqui uma recriação de uma festa
característica aqui da nossa terra, que era o São Gonçalo, que já não se faz há muitos anos. Era a tal festa onde tinha a subida ao mastro. Tivemos a fazer uma encenação dessa festa em que estes grupos participaram, uns responsáveis por isto, outros responsáveis por isto, uns neste setor e naquele, e fizemos um trabalho maravilhoso. Temos isso quer publicado em livro, quer num vídeo, está muito interessante. Como é que surge essa oportunidade para enverdar na vida política aqui da freguesia? Olha, e já agora, quando se candidata, se é como independente ou se não, ligado a algum partido? foi ligado a um partido. Ora bem, eu fui das coisas que não me passava na cabeça. Se o pretendesse, já o teria feito em devido tempo. Pronto. Eu, na altura, trabalhava na Câmara Municipal e foi... primeiro, o que era, na altura, Presidente de Junta, convidou-me para ser Presidente da Assembleia de Freguesia. Pronto. E foi aqui que eu entrei. Portanto, foi o que era candidato a Presidente de Junta convidou-me para ser Presidente da Assembleia de Freguesia. Portanto, eu entrei para aqui como Presidente da Assembleia de Freguesia, naquela de colaborar no projeto que ele tinha. Integrou as listas, portanto. Integrei as listas, pronto. Integrei as listas, fomos a eleições e tudo bem, pronto, fiquei. E fiz esse mandato. Esse Presidente de Junta, entretanto, ele teve uns problemasitos de saúde. E quando digo saúde, não era uma saúde física, era uma saúde também um bocadinho psíquica, mental. Ele começou ali a ter uma dificuldade, às vezes, em lidar com as pessoas e começou a implicar com esta pessoa e com aquela, a criar uns problemas e a criar ali uns atritos e a não ser capaz de ultrapassar. Criou um determinado tipo de problemas que depois não foi capaz de ultrapassar por problema de relacionamento. E pronto, e chegou a uma determinada altura, e isto estamos em vésperas de se formalizar as novas listas para o mandato seguinte. Isto num fim de mandato. Na altura, o Presidente da Câmara, que era o Presidente da Comissão Política do PSD, e foi o partido para o qual concorri, tem uma abordagem comigo que diz o seguinte: o Presidente da Junta não se vai candidatar. Ele já declarou publicamente, já pôs nos jornais, já coisa, que era o último mandato, eu já falei com ele está irredutível, ele não vai. Temos ali um problema. Os dois elementos que ele tem, o secretário de Tesoureiro, não querem. Daniel, tens que ser tu. E eu fui assim, eu fui para uma equipa como Presidente da Assembleia de Freguesia, mas o projeto era dele, ele é que era Presidente da Assembleia de Freguesia. Agora, mas ele insistiu comigo naquela, eu, pronto, Presidente, pronto, tem que ser, pronto, olha, vamos para a frente. E então, candidatei-me a Presidente de Junta. Fiz um mandato, fiz o segundo mandato. Portanto, 8 anos. 8 anos. E estávamos ali no 7º, mais coisa, menos coisa. E, entretanto, esse Presidente da Câmara que saiu para a Segurança Social, foi convidado para ser diretor da Segurança Social em Aveiro. E ficou a assumir a função de Presidente de Câmara o Vice-Presidente. E o Vice-Presidente convidou-me para ser chefe de gabinete dele. Portanto, eu era aqui Presidente de Junta e era chefe de gabinete do Presidente da Câmara. Mas na coisa no mandato de seguir, eu me candidatar a vereador.
portanto ia na lista dele, um vereador, e arranjávamos uma alternativa aqui para a Junta de Freguesia. Pronto, e assim foi. A rapariga que era a minha secretária aqui na Junta de Freguesia foi para candidatou-se a presidente, o que era o meu tesoureiro ficou como tesoureiro, e fui buscar um rapaz que estava comigo na Assembleia de Freguesia para ser o secretário, e pronto, compôs uma lista onde 2 eram os mesmos que estavam comigo, que deram continuidade ao projeto, pronto, e eu fui para a Câmara, pronto, e na Câmara tive um primeiro mandato, tive um segundo, e agora estou o terceiro, que será o último, porque eu tenho 65 anos, em princípio para o ano já atingirei a reforma, mas de qualquer maneira tenho o compromisso com o Presidente que, para não haver ali mudanças a meio do mandato, que não é sempre... Poderia ser uma oportunidade para lançar alguém, mas também depois depende das características da pessoa que estava a seguir. Né? Pronto, no fundo eu assumi que manteria o mandato até ao fim, mesmo atingindo já a meio do trajeto uma idade de reforma, manteria até ao fim do mandato. Pronto, e depois então... Considera que os fregueses aqui do Vinheiro são participativos ao nível do poder local? Dizer assim, há de tudo. Há pessoas que são, mas vamos também dizer de outra forma, é uma minoria relativamente à população. A população interventiva é uma minoria. E este é um desígnio que para o nosso projeto temos que mexer um bocado, mas isso tem que ser com o tempo, não é? Porque as pessoas tinham que ser muito mais interventivas, tinham que ser muito mais participativas, teriam que ser muito mais parte da solução dos problemas do que unicamente apontar os problemas de uma forma... Olha, estão a ver ali aquelas ervas? Isto é uma vergonha. Quer dizer, este tipo de participação não é a participação que leva a parte nenhuma. E as pessoas têm uma mania, que é uma coisa... Eu me enfermo muito que alguém me diga assim uma coisa... Olha, ali que é uma vergonha. É das piores coisas que me podem dizer, que é uma vergonha. Eu digo assim, vergonha, há muita outra coisa na vida que é vergonha. E isso é uma questão de oportunidade, é uma questão, ainda lá não chegou, mas já de se chegar. E isso resolve-se com uma enxada, resolve-se com uma máquina, no instante. E há coisas, se calhar, que nem máquinas, nem enxadas não resolvem e são muito mais vergonha do que isso é. Sentiu-se realizado, de um ponto de vista emocional, afetivo, com a sua... Quando foi Presidente da Câmara de Freguesia, no sentido da ligação que tem e que continua a ter à população? Sem dúvida nenhuma. Isto é uma oportunidade que isto era bom, que até fosse mais vivenciada por muita outra gente. Uma oportunidade de se sentir, vamos dizer, mais realizado por ter dado um contributo. Na minha opinião, foi um contributo positivo. Não quer dizer que não haja sempre alguém que possa considerar o contrário, não é? Porque nestas coisas da avaliação, isto não é linear, não é? Mas penso que dei um contributo positivo e sinto-me realizado por isso. E isto era uma coisa que deveria ser muito mais vivenciado por outras pessoas. Terem essa oportunidade, darem o contributo, mas também não podemos ser todos presidentes, porque o presidente é um e a equipa são mais 2, então são 3 de cada vez. Também não dá para toda a gente, para toda a população. A rodar, isso nunca mais acabava, não é? Um mandato de 4 anos, mas pelo menos participar numa forma construtiva, participar numa forma orientada para um objetivo. Acho que sim, que toda a gente tudo devia fazer e devia sentir isso, porque o nós termos uma terra, tenho esta terra que é o Vinheiro, esta é a minha freguesia, foi a freguesia onde eu nasci, onde eu cresci, é a freguesia
onde eu vivo, é nesta terra que trabalho, é para estas pessoas que me dedico, que oriento as ações. Isto é muito bom para cada um de nós e a terra também o sentirá. Agora, isto era uma coisa que devia ser vivida por todos, que a terra só tinha a lucrar com isso. Se tivessem uma ação mais participativa, mais no sentido orientado para a resolução dos problemas. Pronto, eu vou aqui resumir um bocadinho uma série de coisas que eu já disse, não é? Uma delas, como freguesia, é a freguesia que nós temos, que é onde ainda se consegue chegar a pessoas, e são um exemplo de algumas pessoas que até a nível deste projeto vão ser entrevistadas. Pessoas que nos conseguem transmitir um testemunho das suas vivências, das tradições desta terra, que era riquíssima em tradições. Fora esta freguesia, há um lugar que é da freguesia da Torreira, que é só uma pequena região, que é as Quintas do Norte, que também tem tradições muito ricas. Porque a grande parte do resto já sofreu grandes alterações, portanto, isto hoje já não tem uma identificação como esta terra ainda preserva. O outro aspecto que nós temos aqui é o aspecto das coletividades, que é uma coisa muito boa, e o entrosamento entre elas, a cooperação que se consegue entre os elementos das várias coletividades. Em termos de trabalho que há a fazer, ainda há muito trabalho a fazer nesta terra. Como eu já disse há pouco, eu gostava de ver num futuro um bunheiro muito mais participativo, um bunheiro onde as pessoas fossem mais cooperantes na resolução dos problemas, fazerem mais parte da solução do que unicamente do referir ou inventariar os problemas que existem. Mas aqui é um caminho e eu estou em crer que isto é uma coisa que demora o seu tempo e pode não ser uma geração e se calhar tem que ser mais uma mentalização. Acho que este projeto das aldeias de Portugal pode conseguir moldar a mente de muita gente, chamá-los um bocadinho a esta realidade para olharem mais de uma forma introspectiva à nossa terra.